Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar sobre Alzheimer e outras demências. Eu me chamo Bruno, sou médico e o meu objetivo com esse canal é te ajudar a alcançar um envelhecimento bem-sucedido. Agora, antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal e clicar no botão de curtir, porque isso ajuda bastante a gente. Agora, gente, antes de ir para o vídeo, é preciso só esclarecer algo muito importante. Alzheimer é um tipo de demência. Então, sendo assim, dizer que demência é uma coisa e Alzheimer é outra, está errado. A demência, ela é um termo amplo que engloba várias doenças. Alzheimer, demência frontotemporal, demência vascular e outras. São doenças que, de uma forma geral, elas comprometem a parte cognitiva do nosso cérebro e não necessariamente só a memória. Então, ela vai interferir no nosso raciocínio, na nossa capacidade de localização e de outros fatores também. De uma forma geral, quando a pessoa entra no consultório falando, olha, eu estou com uma perda de memória, a gente tem que avaliar uma gama de situações. Uma delas são as demências. Para que a gente entenda assim de uma forma bem resumida, é o seguinte: existem causas primárias e existem causas secundárias. As causas secundárias, como o nome diz, são secundárias a algum outro fator. Então você está com algum problema na sua memória, no seu raciocínio, no seu cognitivo, por consequência de algo. E as causas primárias, que são as doenças que elas por si só geram esse tipo de sintoma. E é aí que entra Alzheimer e outras. Então, quando a pessoa entra no nosso consultório, a primeira coisa que você tem que fazer é descartar essas causas secundárias. Por quê? Porque, eventualmente, você revertendo o que causou a perda da memória, a pessoa consegue se recuperar. E existem várias causas, desde causas simples, como alguma carência de vitamina, até algumas doenças um pouco mais complexas que precisam até de abordagens cirúrgicas. Mas o foco é que você, revertendo essas condições, você consegue recuperar pelo menos uma parte daquilo que você perdeu do seu cognitivo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é descartar causas secundárias. Descartadas elas, aí a gente começa a trabalhar nas hipóteses de causas primárias. E é esse o objetivo aqui do vídeo, é falar um pouquinho sobre essas causas primárias. A doença de Alzheimer, ela é a forma mais comum. Ela acontece numa faixa de 60% a 80% dos casos de demência. Ela ocorre de forma progressiva, lenta, com foco principalmente na memória. Por isso que eventualmente a gente acha que a demência ela é exclusiva, é uma doença exclusiva que afeta a memória, mas não, ela afeta outras condições também. Uma outra demência famosa é a demência vascular. Essa demência ela é consequência de alterações vasculares, como o nome diz, e que tem uma relação muito próxima com pessoas que têm o diagnóstico de diabetes e de hipertensão ao longo de anos. Na maioria das vezes, quando você vai avaliar esse tipo de paciente, eles tinham essas doenças, mas não as controlavam de forma adequada. Outra situação são pessoas que tiveram AVC, história de infarto, e uma característica muito marcante das demências vasculares é que ela é progressiva, igual a doença de Alzheimer também, só que ela tem uma evolução em degrau. Quer dizer, você tem um platô, você deteriora, você mantém um platô, aí você deteriora de novo, como se fossem situações de pequenos AVCs, pequenos acidentes vasculares e que eventualmente faz com que aquela pessoa desça um degrau a mais e tenha uma maior demanda, uma maior dependência para as suas atividades do dia a dia. Existe uma outra demência chamada de demência frontotemporal, que ela também afeta a memória, só que o que marca ela é uma mudança do comportamento. Então imagina, era aquela pessoa que tinha um comportamento muito introvertido, começa a ficar mais extrovertido, fala mais besteira, ou então até o oposto.
começa a ficar um pouco mais recluso. Então, quer dizer, cada uma dessas demências ela tem uma particularidade, seja na forma como ela se inicia, se ela inicia afetando a memória, ou afetando a personalidade, ou até na forma como ela evolui, se ela evolui integral. E independente disso, é uma doença em que a abordagem ao paciente ela não vai mudar tanto. Então, basicamente, você tem o tratamento medicamentoso, o tratamento não medicamentoso e algumas medidas que você também faz para tentar evitar que essa doença progrida. E também que, de uma forma geral, toda doença neurodegenerativa, ou seja, uma doença que afeta o sistema nervoso e que vai deteriorando com o tempo, à medida que essa doença evolui, elas começam a se confluir, ou seja, os sintomas começam a se misturar, e aí o que antes você conseguia caracterizar muito bem, olha, isso aqui está tá parecendo ser uma demência vascular, isso aqui está parecendo ser mais uma demência de Alzheimer, elas começam, à medida que a doença vai evoluindo, elas começam a ficar com sintomas muito parecidos. O que acaba demonstrando uma preocupação grande. Por quê? Porque essas doenças elas estão intimamente relacionadas com o avançar da idade. Quanto mais você envelhece, maior o seu risco de desenvolver essa doença. Eu já ouvi algumas vezes, isso eu não tenho ouvido mais com tanta frequência, mas a de que o paciente chegou aos seus 90 anos com um cognitivo preservado, então ela não vai ter esse tipo de doença. Isso não é verdade. Então, quanto mais idoso você é, maior a tendência de você ter essa doença. Por isso que você sempre tentar se manter ativo, buscar sempre aprender coisas novas, manter uma boa interação social e sempre controlar as suas comorbidades é fundamental, independente da idade. E como a gente sabe, a demência é uma doença que ela não é exclusiva do paciente. Ela é uma doença da família, cada um com seu sintoma, com a sua particularidade. Seja o idoso sentindo os sintomas na pele, seja os familiares tentando lidar com aquela mudança na pessoa. Você tinha uma pessoa ativa, uma pessoa independente que vai perdendo essa independência ao longo do tempo. Então, como eu disse, o tratamento ele vai envolver medidas medicamentosas e não medicamentosas, mas ela também envolve um tratamento daquela pessoa, do familiar que o acompanha e até do cuidador que o assiste, porque eventualmente é um paciente que precisa de uma abordagem diferente, de um cuidado diferenciado, e que você ter uma pessoa bem preparada é fundamental, tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. Em resumo, gente, as demências, e aqui dentro das demências, principalmente a doença de Alzheimer, tá? É uma doença que ela incapacita, ela aumenta a demanda de cuidado, tanto pela família quanto pelos cuidadores. Embora ela não tenha uma cura ainda, ela tem outras medidas de controle de sintoma, de retardo da doença, e isso vai englobar tanto tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até a próxima.